الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Estimados irmãos, este é o versículo 172 do Surah Al-Imran e é com este versículo que vamos reiniciar o nosso programa de tafsir para hoje. Nos versículos anteriores acompanhamos que Allah subhanahu wa ta'ala, a maneira como Allah subhanahu wa ta'ala elucidou os muçulmanos em relação a certas realidades desta vida, principalmente questões ligadas com a vida e a morte. Há momentos em que nós pensamos que certas pessoas morreram, mas o Corão Al-Karim nos elucida de que há pessoas que não morrem simplesmente, eles depois da passagem desta vida para outra continuam a viver normalmente, de uma forma que só Allah sabe, mas a verdade é que eles estão vivos e esses são os mártires. Há outras categorias também, mas estes versículos falam mais da categoria dos mártires, aqueles que tombaram no combate pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E também Allah elucidou-nos que estes mesmos que tombaram na batalha de Uhud, depois enviaram uma mensagem para os seus irmãos que ainda continuavam vivos. Então, e é sobre esses irmãos que ficaram, que hoje também vamos falar aqui no versículo 172. O que aconteceu, para termos mais ou menos uma ideia, é que depois da batalha de Uhud, os muçulmanos perderam cerca de 70 companheiros, morreram, e os que ficaram vivos voltaram, todos eles carregados de ferimentos, tristezas, mágoas. Então, não estavam em situação de continuar com o combate. Aliás, não estavam em situação de continuar com o combate. Então, voltaram todos eles carregados destas feridas. Quando chegaram em Medina, o que aconteceu é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam tomou conhecimento de que o inimigo estava a preparar-se para voltar para Medina. Abu Sufyan, quando voltou com o seu exército, antes de chegar em Meca, eles pararam e pensaram: afinal, o que é que nós fizemos? É verdade que nós conseguimos matar 70 dos muçulmanos, conseguimos ferir muitos deles, aparentemente nós vencemos, mas a pessoa principal que nós queríamos, que é Muhammad alayhi salam, não conseguimos matar. Aquelas pessoas importantes como Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, mais outros, não conseguimos matar. E depois, não conseguimos tomar o seu território. Então, que vitória é esta? E o que é que nós vamos responder ao nosso povo? Eles até vão se rir de nós. Então, é melhor aproveitarmos esta ocasião, voltarmos para Medina agora que eles estão fracos, e aí aproveitamos acabar de vez com a existência muçulmana. Foi assim que eles pensaram. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam imediatamente tomou conhecimento desta decisão de Abu Sufyan com os seus homens. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam mandou alguém gritar entre os muçulmanos, mandou anunciar: olha, quem estiver a ouvir, que responda ao chamamento de Allah, do seu mensageiro, e saia conosco para a batalha. E o Nabi, nesta batalha, ou no dia seguinte, iremos perceber que a batalha de Uhud ocorreu num sábado, era no mês de Shawwal. Foi num sábado.
No dia seguinte, que era domingo, tomou conhecimento da preparação de Quraysh para voltar para Medina, para acabar com o Islã e aniquilar os muçulmanos. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam pediu a todos aqueles que presenciaram a batalha no sábado, pediu para que eles saíssem. E ninguém mais deveria sair senão aquele que participou na batalha no sábado. Mesmo com os ferimentos, tinham que sair. Tanto que até outros foram carregados. Não conseguiam nem andar. Mas mesmo assim, responderam ao chamamento do Nabi alayhi salatu wassalam. Isto mostra-nos que os muçulmanos já haviam aprendido a lição. Se sofreram a primeira baixa porque desobedeceram as ordens do Nabi, então não queriam repetir isso. Então, mesmo doentes, feridos, a cochearem, mesmo assim saíram. A única pessoa que o Nabi permitiu que participasse nesta investida de domingo foi Jabir ibn Abdullah, aquele homem cujo pai falamos aqui da sua história. E por que o Nabi permitiu ele? Ele não esteve presente na batalha. Então, ele mesmo nos conta essa passagem. Ele disse assim: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, Inna abi kana khallafani ala akhawatin li sab'. O meu pai mandou-me para ficar e cuidar das minhas 7 irmãs. Ala akhawatin li sab'. Waqal, e disse: Ya bunayya, ó meu filho, innahu la yanbaghi li wala lak an natruka haula'i niswa la rajula fihin. Diz que não é digno para mim nem para ti deixarmos estas meninas sem nenhum homem para lhes proteger. ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي. E eu não vou te dar este privilégio de seres tu a saíres para o jihad com o Nabi, porque eu também preciso sair. Então, um de nós tem que ficar. فَتَخَلَّفْ عَلَى أَخَوَاتِكَ. Então, permaneça com as tuas irmãs. O que é que Jabir ibn Abdullah aqui nos mostra? O respeito de um filho, não só para com Allah, mas também para com seu pai. O pai disse: fica. Era uma ordem. E ficou, ouviu. Não sei se os nossos filhos de hoje estão à altura estão à altura de Jabir ibn Abdullah. Fica. Ele ficou. Talvez qualquer um de nós pode experimentar quando chegar a casa e dizer ao seu filho, mandar-lhe qualquer coisa para só ouvir a resposta que vai receber. Às vezes o filho está mesmo aqui ao lado e ele está a lhe chamar, simplesmente não responde. Está preocupado, está no telefone, está no Facebook, não sei, e o pai está a lhe incomodar. Assim ao lado não responde. Então Jabir ibn Abdullah ficou. فَتَخَلَّفْتُ عَلَيْهِنَّ. Então fiquei com as minhas irmãs. Por causa desta obediência que ele mostrou para com seu pai, o Nabi alayhi salatu wassalam permitiu que ele saísse no domingo. Então foi este baraka da obediência. O Nabi sallallahu alayhi wasallam, quando mandou os sahabas saírem, e só disse só aqueles que participaram na batalha, o que ele queria? O Nabi alayhi salatu wassalam pensou muito longe, tinha uma longa visão. E naturalmente Allah subhanahu wa ta'ala abençoava o seu mensageiro. Ele, com este gesto, primeiro mostrava o inimigo que, afinal de contas, não é assim como o inimigo pensava, que os muçulmanos tornaram-se tão fracos que tinham medo deles. Quer dizer, você acaba de derrotar um inimigo. De repente, recebes informações de que esse mesmo inimigo derrotado vem a sua atrás. O que é que vais pensar? Então, isto afugentou Abu Sufyan, que voltou logo para Meca. Segundo, o Nabi alayhi salatu wassalam queria também
cultivar a autoconfiança nos próprios muçulmanos, que o fato de estarem feridos não é motivo para temerem Quraish. Uma coisa é você estar ferido, outra coisa é ter medo. E o que Allah queria dos muçulmanos era não ter medo da falsidade. Mesmo que estejas sozinho, nunca deves temer a falsidade. É isso que nós aprendemos. Então, estimados irmãos, tudo isso realizou-se. Então, por causa disso, Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo dizendo: "Alladhina istajabu lillahi war rasul", aqueles que responderam ao chamamento de Allah e do seu mensageiro, min ba'di ma asabahumul qarh, depois que contraíram ferimentos na batalha de sábado. Depois que contraíram ferimentos, estavam feridos, doentes, mesmo assim eles responderam. Mais uma vez aqui nós aprendemos que um muçulmano deve responder ao chamamento de Allah, não importa as circunstâncias. Iman é isto, Iman não aceita flutuações. Iman é fazer aquilo que Allah quer, não importa as circunstâncias. Há pessoas que às vezes gostam de ensaiar. Olha, faz lá solat. Não, ainda não estou preparado espiritualmente, não me sinto bem. Quando eu me sentir bem, inshallah, eu vou fazer solat. Então você não está a fazer solat para Allah. Você está a fazer solat para si mesmo. Porque o momento que Allah quer que você faça solat é aquele momento que Ele te chamou. E você diz que não, neste momento, ya Allah, eu não estou pronto. Quando eu estiver pronto, depois vou te avisar. Não funciona. Iman não funciona dessa forma. Então, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala aqui neste versículo diz: "Lilladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim." Aqueles que entre eles, entre os crentes, forem benfeitores e também realizarem o taqwa, terão uma recompensa generosa. Ajrun 'azim. Depois a seguir vem: "Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Para percebermos esta passagem, estimados irmãos, vamos para uma outra passagem. E quem nos conta esta passagem é um grande historiador, Imam Ibn Ishaq. Ele diz o seguinte: "فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد." Quando o Nabi alayhi salatu wasalam tomou conhecimento da movimentação de Quraish em direção a Medina, então o Nabi alayhi salatu wasalam foi o primeiro a marchar de Medina até uma região chamada Hamra al-Asad. Então ele foi para lá. وهي من المدينة على 8 أميال. Portanto, a região de Hamra al-Asad distava de Medina a 8 milhas. Então, Imam Ibn Hisham também diz: "واستعمل على المدينة ابن مكتوم." Durante o tempo em que o Nabi alayhi salatu wasalam ficou ausente de Medina, então colocou lá como seu substituto para controlar, para governar em Medina, Ibn Maktum. Ibn Maktum dizem que era um homem cego, mas mesmo assim tinha capacidades para poder gerir a cidade de Medina na ausência do Nabi alayhi salatu wasalam. Então o Nabi alayhi salatu wasalam ficou segunda-feira, terça, até quarta que voltou para Medina. Então ele já estava ausente de Medina, depois voltou. No caminho, o Nabi alayhi salatu wasalam encontrou-se com um homem chamado Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i. Este era da tribo de Khuza'a e não era muçulmano. Era um mushrik. Mas Ma'bad e a sua tribo tinham alianças com o Nabi alayhi salatu wasalam e os muçulmanos. Portanto, tudo o que acontecia, eles reportavam imediatamente ao Nabi alayhi salatu wasalam. Então ele diz: "Ya Muhammad, ama wallahi laqad azza alayna ma asabaka fi ashabik." Ó Muhammad, nós, embora sejamos descrentes, nós não seguimos a tua religião, mas por causa da amizade que existe entre nós, nós sentimos bastante e aí apresentamos as nossas condolências
naquilo que aconteceu com os teus companheiros. Quer dizer, solidarizaram-se. Está aqui mais uma prova que o Nabi alayhi salatu wassalam às vezes estabelecia este tipo de relações, mesmo com os não muçulmanos. Haviam aqueles que simpatizavam-se com os muçulmanos, não aceitaram a religião, mas também não combateram os muçulmanos. Então os muçulmanos sabiam respeitar essas relações. Isto para dizer que o muçulmano em nenhum momento é uma ilha isolada. Um muçulmano, se tem vizinhos não muçulmanos, tem que criar boas relações com eles. Até aí o Islã não se incomoda. O que é proibido é você, como muçulmano, diluir-se neles. Não pode. Você tem a sua identidade. Respeita essa identidade. وَلَوَدِدْنَا أَنَّ اللَّهَ عَافَاكَ فِيهِمْ. E o nosso desejo era que Allah subhanahu wa ta'ala te concedesse vitória. Mas ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم, depois o Nabi عليه الصلاة والسلام continuou a caminhar بحمراء الأسد até que chegou aqui no حمراء الأسد, حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء. Então este homem, Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i, encontrou-se com Abu Sufyan numa região chamada Ar-Rawha. E eles, Abu Sufyan e a sua tropa, estavam decididos a voltar para Medina e acabar com os muçulmanos. Quando Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i ouviu isto, e viu, aliás, Abu Sufyan viu Ma'bad a vir, perguntou: Ma wara'aka ya Ma'bad? O que é que tu sabes? O que é que trazes contigo em termos de informações, notícias? O que é que sabes sobre Muhammad? Então ele respondeu: Qal Muhammad wa ashabuhu. Eu agora estou a vir e encontrei-me agora com Muhammad e seus companheiros, vêm ao vosso encontro. Lam ara mithlahum. Nunca vi um exército tão numeroso como este que Muhammad está a comandar. Yataharraquna alaykum taharruqan. Todos eles, cada um deles alimenta o desejo de vos mastigar. Qad ijtama'a ma'ahu man kana takhallaf anhu. Sabe, mesmo aqueles que não participaram com ele, que tinham ficado, juntaram-se a ele. Vem com um enorme exército. Então Abu Sufyan pergunta: e o que é que nos aconselhas? Então, veja, Ma'bad não era muçulmano, mas era aliado dos muçulmanos. Disse: olha, o meu conselho é melhor vocês voltarem. Isto será a vossa derrota. Realmente as palavras de Ma'bad provocaram medo nos corações dos Quraishitas. Não demoraram, imediatamente voltaram para Meca. Era melhor ficarmos com isso que ganhamos do que perdermos tudo. Só que depois, no caminho, Abu Sufyan encontrou-se com uma caravana de Abdul Qais, uma caravana comercial. Então ele perguntou: Aina turidun? Onde é que vocês vão? Eles disseram: Nuridul Madina, nós queremos Medina. Qala walima, e por que vocês querem Medina? Disseram: Nuridul Mira, vamos para lá só fazer compras, troca de produtos. Queremos provisões. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه? Vocês aceitam levar uma mensagem de mim para Muhammad? Transmitam de mim esta mensagem a Muhammad e em troca eu vou vos dar zabib, uvas secas, vou encher a vossa caravana deste produto quando chegarem o momento de Hajj. Quando vierem Meca, eu vou vos dar. Eles disseram: assim queremos. Então Abu Sufyan mandou uma mensagem para o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam a dizer o seguinte: Anna qad ajma'na al-masira ilayhi wa ila ashabihi linastasila baqiyatahum. Digam a ele que nós preparamos um exército, estamos a preparar uma marcha em direção a Medina para acabar de vez com ele e seus companheiros. Abu Sufyan está a mandar esta mensagem ao mesmo tempo que está a fugir para Meca. Era para mostrar alguma coragem. Olha, afinal de contas nós não somos tão medrosos assim. Então cuidado, nós voltaremos. Assim como as forças imperiais ou o imperialismo internacional, como nos ameaça às vezes com pão, às vezes com
questões econômicas ameaçam e nós assustamos. Então temos que fazer sijda para eles. Assim, o Nabi alayhi salatu wassalam, quando recebeu esta mensagem, o que é que disse? É aqui onde vamos aprender uma coisa. Perante qualquer coisa que nos ameaça, perante qualquer coisa que nos ameaça e ameaça a nossa tranquilidade nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas terras, o que é que nós devemos dizer? É isso que o Nabi disse. Simplesmente o Nabi disse: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Allah é suficiente para nós. Basta-nos só Allah. Wa ni'mal wakil. E Ele é o melhor confiado. E depois vamos ver os resultados deste duá. E o Islã está a nos dar este duá de proteção gratuitamente. Aqui o Islã nos manda criarmos sistemas de segurança, sistemas de defesa. A nossa defesa está aqui. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Quando os muçulmanos disseram isto, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, o que aconteceu foi o seguinte. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhina qala lahumun nas, aqueles que foram ditos pelas pessoas, Inna an-nasa qad jama'u lakum, que as pessoas, refere-se ao Quraysh, prepararam-se e agruparam-se para vos aniquilar. Fakhshawhum, tenham medo deles. Fazadahum imanan. Então, essa ameaça só acrescentou-lhes iman. Wa qalu, e disseram: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Basta-nos Allah e Ele é o melhor que se deve confiar. O resultado desse duá foi este, estimados irmãos: Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin. Então, imediatamente Allah transformou o seu medo em tranquilidade. Allah encheu-lhes de graça e dádiva e nenhum mal lhes atingiu. Lam yamsasuhum su. Nenhum mal lhes atingiu. Wattaba'u ridwan Allah, e seguiram a satisfação de Allah. Wallahu dhu fadlin azim, e portanto a graça de Allah é maior e é melhor para todos nós. Este aqui é o sistema de defesa para qualquer muçulmano perante qualquer tipo de ameaça. Os muçulmanos nunca aprenderam a fazer sijda para uma criatura para lhes garantir segurança, para lhes garantir tranquilidade. Não, eles sempre confiaram em Allah. Agora, o medo que nós sentimos pela falsidade, o medo que nós sentimos pelos inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah depois explica-nos qual é a origem desse medo. Diz: Innama dhalikum ash-shaytan. A origem desse medo é o shaytan. O shaytan é que coloca nos nossos corações, infunde nos nossos corações, yukhawwifu awliya'ahu, o medo dos seus prosélitos. Isto é, o shaytan usa as pessoas, usa aqueles que não creem em Allah e faz deles grande coisa. E depois procura fazer com que os muçulmanos tenham medo dessa falsidade. Procura fazer isso. O que acontece depois é que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Então não devem temê-los, mas devem temer a Allah se sois crentes. E este tem sido o problema dos muçulmanos em todo o mundo. Quando deixaram de temer Allah, passaram a temer as criaturas de Allah, Allah fez com que todas as coisas conseguissem ameaçar os muçulmanos. Estimados irmãos, a divisão dos muçulmanos, os conflitos entre os muçulmanos, estas diferenças entre os muçulmanos afugentam a tranquilidade entre nós. Muito. Afugentam a tranquilidade entre nós. Então, para nós a única salvação é Allah. Só Allah é que dá rizq, Allah é que dá vida, Allah é que tira a vida. E hoje os muçulmanos pensam, muitos muçulmanos pensam que o rizq deles depende de qualquer criatura e não de Allah. Por isso, quando perde emprego, entra em pânico. Quando há crise financeira, entra em pânico. É capaz de parar no hospital.
parece que Allah já não dá mais rizq. Só aquele ser humano, aquela criatura é que dá rizq. Mas quem dá o sustento é Allah. A vida depende de Allah. A morte depende de Allah. E nós tememos as criaturas. Senão vai me fazer mal, senão vai me matar. Isto não significa que o muçulmano também não seja prudente. Lançar-se para qualquer tipo de perigo. Não, o muçulmano é inteligente, é prudente. Ele sabe fazer as coisas, mas a sua crença é que enquanto ele estiver aqui no mundo, Allah ainda não lhe chamou, então o rizq dele está aqui. Não precisa fazer sijda para ninguém. E isso às vezes acontece até dentro das nossas mesquitas. E não pode ser. Às vezes quando aparece um irmão e que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou e ele quer ajudar outros irmãos muçulmanos. Então vê, tira alguma coisa, vai dar, vê que aquele ali está necessitado, eu vou dar. Às vezes aquele que recebe, aquele sadaqa ou zakat, quando vai receber faz rukum. Então você deve proibir. Escolha, não faça isso para mim, faça ruku para Allah. Eu sou simplesmente um instrumento que Allah usou. Poderia ter mandado outra pessoa para te dar este rizq. Não sou eu que estou a te sustentar, é Allah que te sustenta. Allah usou a mim apenas. Então não precisa fazer sijda, fazer ruku, não. Receba condignamente. E aquele que dá também condignamente. Ninguém está a fazer favor a ninguém. Ambos são servos de Allah. Allah beneficiou este que recebe por ter mandado alguém para lhe dar e beneficiou este que dá por ter mandado alguém para receber. E ambos são recompensados por isso. Então não há que fazer sijda. Não há que amedrontar as pessoas com dinheiro ou com qualquer coisa. Eu olho neste meu masjid aqui, se você violar as minhas normas, está fora. Não faz sentido. O rizq quem dá é Allah. Então, estimados irmãos, nós vamos parar aqui para continuarmos, inshaAllah ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.